meus amigos, caros colegas, esta é a minha primeira live para tratar de um tema apaixonante que está no nosso coração. Trata-se de dificuldades de aprendizagem. O que é e quais são as suas causas? Importantes estudos sobre as dificuldades de aprendizagens foram feitos na década de 90, mas grande parte das informações demorou muito para chegar ao grande público. Nesta apresentação, nessa live, nesta interação que queremos a partir desse instante, travar com os amigos, pais, mães, adolescentes, estudantes no geral, e nela nós procuramos trazer o que há de melhor na pesquisa e na experiência educacional, que é bastante recente no nosso país. Professor e todos aqueles que são responsáveis por crianças com problemas de aprendizagem. Com entusiasmo e dedicação que oferecemos essas informações e orientações abrangentes para as causas, identificação e tratamento das dificuldades de aprendizagem. Você irá entender como esses pequenos estudos podem ter impacto significativo no desenvolvimento da criança, tanto dentro quanto fora da escola. Nesta interação, nesta palestra, nós oferecemos inúmeras estratégias para práticas inovadoras para auxiliar os jovens com dificuldades a obter êxito desde os seus primeiros dias na pré-escola até os anos depois da faculdade. Esta palestra, esse diálogo inicial, tem o objetivo de ajudar os jovens com dificuldade de aprendizagem a agarrarem os seus sonhos e também ajudar as mães, os pais e professores a enfrentarem o labirinto de desafios que tão frequentemente têm deixado todos sentindo-se perplexos e impotentes. O primeiro ponto importante é que ninguém é impotente. Bem ao contrário, está comprovado que os estudantes mais propensos a ter sucesso são aqueles que têm pais informados e incentivadores ao seu lado. Esse fator supera a qualidade do programa escolar. Eis aí a importância do agente de inclusão educacional e professores treinados para envolver-se com os problemas e dificuldades de um aluno. Pais que estão mais conscientes de todos os modos, como uma pessoa jovem, é forte e maravilhosa. Sua tarefa mais vital é lembrar a seu filho que ele é esplêndido e que ele é capaz na maior parte do tempo. As dificuldades de aprendizagem têm se tornado o foco de pesquisas mais intensas nos últimos anos. Elas ainda são pouco entendidas pelo público em geral. As informações sobre as dificuldades de aprendizagem têm tido uma penetração tão lenta que os enganos são abundantes até mesmo entre muitos profissionais da educação, pois não é fácil entender a confusão. Para começo de nossa conversa, o termo dificuldades de aprendizagem refere-se não a um único distúrbio, mas a ampla gama de problemas que pode afetar qualquer área do desempenho acadêmico. Raramente elas podem ser atribuídas a uma única causa. Desde quando nós estávamos fazendo a nossa primeira formação, que foi em pedagogia, e depois passamos por outro que é bacharelado em teologia, pós em psicopedagogia clínica institucional, o mestrado em ciência da educação, com a formação de professores, nós encontrávamos naquela época
muitas dificuldades mesmo, pois ainda não tinham estudos aprofundados como temos hoje, ou está aprofundando, está cada vez mais aperfeiçoando esta área. Pois as dificuldades de aprendizagem podem ser divididas em tipos gerais, mas uma vez ela com frequência ocorre em combinações e também variam imensamente em gravidade. Pode ser muito difícil perceber o que os estudantes estão agrupados sobre um rótulo ou esse rótulo. O que é que eles têm em comum? As dificuldades que mais tendem a causar problemas acadêmicos são aquelas que afetam a percepção visual, o processamento da linguagem, as habilidades motoras finas e capacidade para focalizar especialmente a atenção, podem ter um impacto devastador tão logo a criança entre na escola. Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem também lutam com comportamentos que complicam suas habilidades na escola. A mais saliente desta é a hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta entre 15% a 20% das crianças com dificuldade de aprendizagem. Alguns outros comportamentos problemáticos em geral observados em jovens com dificuldade de aprendizagem são os seguintes. O primeiro é o fraco alcance da atenção. A criança com esse distúrbio do fraco alcance de atenção, ela distrai-se com facilidade. Ela perde rapidamente o interesse por novas atividades. Ela também pode saltar de uma atividade para outra e frequentemente ela deixa projetos ou trabalhos inacabados. Um outro segundo fator da dificuldade de aprendizagem é aquela que nós chamamos de dificuldade para seguir instruções. A pessoa ou a criança, ela pode pedir ajuda repetidamente, mesmo durante tarefas simples, ou com perguntas costumeiras que nós ouvimos sempre. Onde é mesmo que eu devo colocar isso? Como é mesmo que se faz isso? Os enganos são cometidos, porque as instruções não são completamente entendidas por elas. Um terceiro fator dessa dificuldade também de aprendizagem, é a imaturidade social. A criança, ou jovem, ou mesmo adulto, ela age como se fosse mais jovem do que a sua idade cronológica e pode preferir brincar com crianças menores que ela. Nós também temos ainda a inflexibilidade. A criança teima em continuar fazendo as coisas à sua própria maneira, mesmo quando esta não funciona. Ela resiste à sugestão e às ofertas de ajuda. E uma quinta dificuldade que nós podemos encontrar nesse aspecto é a dificuldade com a conservação. A criança ou a pessoa, sendo jovem ou sendo ainda já adulta, ela tem dificuldade em encontrar as palavras certas. Ora perambula sem cessar, tentando encontrá-las. E um sexto fator para esse caso das dificuldades de aprendizagem é o fraco planejamento e habilidades organizacionais. A criança, o jovem, o adulto, não parece ter qualquer sensação de tempo e, com frequência, chega atrasada ou despreparada. Se tem várias tarefas, ou se várias tarefas são dadas, ou mesmo uma tarefa mais complexa, com várias partes, ela não tem ideia por onde começar, ou de como dividir o trabalho em segmentos manejáveis. E um sétimo fator
para que estamos estudando é a distração, que a criança frequentemente perde a lição, perdem as roupas e outros objetos, esquece de fazer as tarefas e trabalhos, ou ainda tem dificuldade em lembrar de compromissos ou ocasiões sociais. E o oitavo fator para a dificuldade de aprendizagem é a falta de destreza. A criança parece desajeitada e sem coordenação. Em geral, deixa cair as coisas, ou as derrama, ou apalpa e derruba os objetos. Pode ter uma caligrafia péssima e é vista como completamente inepta em esportes e jogos em geral. É um outro fator, seja um nono fator para a dificuldade de aprendizagem, é a falta de controle dos impulsos. A criança toca tudo que prende seu interesse, verbaliza suas observações sem pensar, interrompe ou muda abruptamente de assunto em conversa ou tem dificuldade para esperar ou revezar-se com outras. Então nós vimos aqui esse primeiro fator. Quais são as causas para a dificuldade de aprendizagem? Esses comportamentos surgem a partir das mesmas condições neurológicas que causam problemas de aprendizagem. Infelizmente, quando elas não são compreendidas como tais, só ajudam a convencer os pais e os professores de que a criança não está prestando a devida atenção. Até mesmo os estudantes veem comportamentos como esse como defeitos de personalidade. Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, elas sentem-se felizes, outra hora infelizes, outra hora bem ajustadas, outra hora não tão bem ajustadas assim. Algumas, até metade delas, de acordo com os estudos atuais, desenvolvem problemas emocionais relacionados. Esses estudantes tornam-se frustrados, tentando fazer coisas que não conseguem e desistam de aprender e começam a desenvolver estratégias para evitar isso. Elas questionam sua própria inteligência e começam a achar que não podem ser ajudados. Muitos se sentem furiosos e põem para fora fisicamente tal sensação. Outros se tornam ansiosos, deprimidos e, de qualquer modo, essas crianças tendem a isolar-se socialmente e, com frequência, sofrem de solidão, bem como de baixa autoestima. Eventualmente, os problemas secundários associados a uma dificuldade de aprendizagem podem tornar-se mais óbvios e mais sérios que a própria deficiência. Estudos mostram que adolescentes com dificuldade de aprendizagem não apenas estão mais propensos a abandonar os estudos, mas também apresentam maior risco para abuso de substâncias químicas, atividades criminosas e até mesmo suicídio. Embora a maior parte dos estudantes com dificuldade de aprendizagem não tenha um futuro trágico, como a história de Filomena descreve de um modo emocionalmente a frustração e a insegurança que pode acompanhar esses alunos até a idade adulta. Quando disse a história de Filomena, é um nome fictício que nós aqui colocamos para que não haja nenhum empecilho ou nenhum dano emocional no futuro de alguns que nos ouvem nesse instante. Filomena, ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui a história dela. Ela fala o seguinte, quando ela escreveu a sua história. Lembro-me que minha mãe me fazia usar uma letra do alfabeto em volta do pescoço, quando eu ia à escola. Acho que era a letra J. Eu sabia que a letra era ao sair de casa e tentava com todas as forças não esquecê-la durante o dia inteiro. Imagina uma criança com 5 anos de idade saindo de casa e sabendo que é melhor lembrar a letra,
quando cruzar aquela mesma porta ao voltar. Eu caminhava para a escola repetindo o tempo todo o nome da letra. Mas sabe de uma coisa? Ao longo do caminho, eu esquecia que letra era aquela. Depois da escola, eu tentava desesperadamente, quer dizer, eu olhava para a letra, rezando para que uma voz ou algo assim me desse a resposta antes de chegar em casa. Eu amo minha mãe e sei que ela me ama, e tudo que ela queria era que eu conhecesse o alfabeto. Ainda assim, eu tinha medo e odiava o fato de não poder lembrar, quando ela se esforçava tanto para me ensinar. Lembro que eu chorava e ficava furiosa comigo mesmo, porque simplesmente não conseguia aprender. Minha vontade era gritar para ela: estou tentando, droga! Estou tentando! Será que você não vê que estou tentando? Me ajude, por favor! Enquanto eu crescia, ler e soletrar tornava-se ainda mais difícil para mim. Os professores, a minha família e os meus amigos provocavam o meu tempo todo. Os professores me culpavam por atrapalhar a turma. Assim, já que todos queriam rir de mim ou me culpar pelas coisas, parei de tentar ler, até mesmo sozinha ou em voz alta, e eu me tornei a palhaça da escola. Em casa ficava isolada. Quando cheguei à terceira série do ensino médio, percebi que o dano já ocorrera. Ir para a faculdade jamais me passara pela cabeça. Ou o que eu queria da vida, ou que tipo de emprego poderia obter. Então me senti desapontada. Não porque as coisas, as pessoas das quais gostava, ou os professores que supostamente deveriam me ensinar, haviam me abandonado. Mas por que eu própria desistiria de lutar? Finalmente percebi que eu sempre encontrava pessoas que me consideravam estúpida, mas eu sabia e realmente acreditava que não era estúpida. Assim, por que é hoje, com 30 anos de idade, ainda tenho medo de ler e falar com as pessoas que conheço? Descubro que sou capaz de conversar apenas com as pessoas que não vão me provocar. Vou lhe dizer por quê. É porque minha família e meus professores me fizeram pensar que todos com quem eu falo irão me provocar até o fim. Em outras palavras, cada ser humano na face da Terra é mais esperto que eu. E isto será errado? Nenhuma criança deveria jamais se sentir assim. Como é que alguém faz isso com uma criança que está dando tudo de si? Cada criança merece o direito de aprender, de falar com sinceridade, sem que alguém interrompa, fazendo-a sentir-se incapaz. Todos os modos, como uma pessoa jovem, forte e maravilhosa, sua tarefa mais vital é lembrar ao seu filho e ao seu aluno que ele é esplêndido e capaz na maior parte do tempo. A criança que sabe sua capacidade, na maior parte das coisas, é que são completamente amadas. Não deixam que essas deficiências as perturbem por muito tempo. Muito bem. Já entrando agora para a nossa conclusão desse nosso primeiro encontro, nosso primeiro diálogo, falando sobre dificuldades de aprendizagem, o que é e quais as suas causas. Quero dizer aos diletos colegas e diletos amigos que o nosso objetivo é oferecer tantas informações quanto o encorajamento necessário para que você se torne um entusiasta de seu próprio aluno, de seu próprio filho, de sua própria filha, sobrinhos e etc. Examinaremos as causas, os tipos de dificuldade de aprendizagem e discutiremos os modos como elas afetam tanto a educação quanto o crescimento social e educacional do jovem estudante. Nós passaremos passo a passo pelo processo de identificação de dificuldades de aprendizagem e mostraremos como trabalhar com os profissionais
no desenvolvimento de um programa educacional individualizado, abordando alguns fatores persistentes que podem tornar problemáticos a vida em casa e também na vida escolar. Obrigado por sua participação, apoio a esta causa, onde juntos formaremos jovens íntegros e éticos para a sociedade que constrói templos da virtude e cavam masmorra ao vício. Quero agradecer a sua participação e parabenizá-lo por sua dedicação e empenho de ter nos ouvido até aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço fraternal a todos.